empresário, fundador da Localiza e ex-secretário de desestatização do Ministério da Economia, governo Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, meu caro Salim. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Paulo César, pelo convite de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer para mim falar sobre o tema tão bem escolhido, o que esperar do Brasil na visão liberal. Acho muito oportuno esse tema neste momento em que nós estamos atravessando um momento de pandemia e que o país, de alguma forma, gastou mais do que devia e precisamos preparar uma recuperação. Eu queria registrar que a coisa mais importante para os liberais é reduzir as desigualdades e a pobreza. No Brasil, nós temos uma enorme desigualdade e uma grande pobreza. E essa desigualdade e pobreza no Brasil, diferentemente do que a esquerda fala, não é porque existe rico tomando dinheiro de pobre. É porque existe governo demais, gastando demais, tirando dinheiro que poderia ir para o cidadão ou em benefício do cidadão e usando esse dinheiro para custeio da máquina pública. Então, o problema de tamanha desigualdade e pobreza no Brasil se deve ao tamanho do Estado. Nos últimos 34 anos, o Brasil foi governado pelos sociais-democratas. Alguns sociais-democratas mais de centro, outros de mais ou menos, e alguns extrema esquerda, mas todos foram sociais-democratas. Teve até algum partido social-democrata que ele acenava um pouquinho para a direita, mas foram todos sociais-democratas. Infelizmente, o Brasil ainda não teve uma chance, uma oportunidade de ser governado por liberais. Daí, o estado de coisas que eu vou relatar para vocês, o desafio dos liberais ao chegar ao poder, precisam tomar algumas medidas, precisam transformar o Brasil. Não adianta fazer pequenas melhorias aqui, ali, isso não vai funcionar. Nós temos que fazer uma ruptura no Estado brasileiro. E essa ruptura significa uma profunda transformação. Nesses 34 anos da social-democracia no Brasil, hoje nós somos exatamente hoje a consequência dos atos dos governantes dos últimos anos. Por favor, faça uma reflexão sobre isso. O Brasil é hoje, nós estamos colhendo hoje o que os nossos governantes plantaram nos últimos 30 anos. Vamos lá. Os sociais-democratas nos deixaram uma Constituição chamada de cidadã. Ora, quem pode ser contra uma Constituição cidadã? Bom marketing. E essa Constituição cidadã, ela é o embrião de uma grande parte dos nossos problemas. Por exemplo, nós temos o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei. Não é verdade, só está no papel. Isso não é verdade. A Constituição brasileira e a social-democracia que escreveu essa Constituição dividiu o Brasil em duas classes, cidadãos de primeira e de segunda categoria. Explico para vocês. Se qualquer um de nós, cidadão pagador de impostos, cometer um crime ou um delito, nós iremos à justiça normal, porque nós somos cidadãos de segunda classe. Mas tem quase 50 mil cidadãos brasileiros, servidores públicos, que se cometerem um crime ou um delito, eles vão
por uma justiça especial. Então, eu já dou de partida que os cidadãos não são iguais perante a lei. Outro exemplo. Nós temos, no presente momento, 30 milhões de brasileiros com carteira assinada, trabalhadores, pagadores de impostos com carteira assinada. Neste mesmo momento, nós temos 12 milhões de servidores públicos. Vocês acham que não está um pouco desproporcional isso? 30 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 12 milhões de servidores públicos? E mais, a maior discrepância e consequência disso, que é proveniente da Constituição, nós temos hoje 14 milhões de desempregados. Bem entendido como desempregados, aquelas pessoas que ainda procuram emprego. Mas esse número é próximo de 26 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Mas que procuram emprego são 14. Então, os outros, a estatística do IBGE não conta. Aquele cara que não sai mais de casa, vive às custas do pai, da mãe ou do vizinho, mas não procura emprego. Então, ele está fora da estatística. Enquanto nós temos 14 milhões de desempregados na iniciativa privada, nós temos 0 desempregado no serviço público. Ou seja, cidadãos de segunda categoria podem ficar sem emprego e ter dificuldades para alimentar sua família. Cidadãos de primeira categoria têm estabilidade de emprego. Isso é um legado da social-democracia. A divisão dos cidadãos em diferentes classes. Mas, quando os sociais-democratas assumiram o poder no Brasil, em 1985, a carga tributária era 23%. Só para vocês terem uma noção, a carga tributária americana é de 26,4% hoje. Então, em 1985, a carga tributária brasileira era de apenas 23%. Em 2017, 18, a carga tributária foi 34%. Mais 7% de déficit foi para 41%. 41% é a carga tributária da Áustria, da Bélgica e da França. Olha o que eu estou comparando. Carga tributária de Bélgica, de Áustria. A carga tributária brasileira é a mesma carga tributária. Agora, olha a diferença de infraestrutura, desigualdade, pobreza e renda. Mas por que a carga tributária aumentou 35% nesses 34 anos? Coincidentemente, 1% ao ano. Ou seja, enquanto os sociais-democratas estiveram no governo, eles amam aumentar impostos. E aumentaram 1% ao ano os impostos brasileiros. Coincidentemente, 1% ao ano. Sabemos que quando você aumenta a carga tributária e retira o dinheiro da sociedade, esse dinheiro vai para custeio. Vai ser revertido em aumento de salários para servidores, juízes, desperdício. Então, é uma péssima alocação de recursos o que o governo faz com o dinheiro que pertence a nós, cidadãos, pagadores de impostos. Eu vejo muitas pessoas comentando, porque o dinheiro do governo, o governo devia fazer isso, o governo devia fazer aquilo. Gente, o governo só é o gerente do nosso dinheiro. O dinheiro pertence a nós, cidadãos pagadores de impostos. O governo é apenas o gerente dessa massa de dinheiro que fica nos cofres do Estado. Mas esse dinheiro é nosso, cidadãos pagadores de impostos. Mas nós, brasileiros, somos muito pouco ativos.
e, de uma certa forma, delegamos com carta branca aos nossos governantes gastarem o dinheiro da forma que eles gastam. E os nossos governantes têm dado demonstração de gastar dinheiro da forma mais indevida possível. Basta verificar grandes projetos do passado e do presente. Do passado, nós temos aqui próximo de Belo Horizonte uma ferrovia do aço, inacabada. Nós temos rodovias, Transamazônica, Transnorte, discutível justificativa econômica. Recentemente, o governo brasileiro fez a licitação de uma ferrovia que foi construída pelo governo por uma empresa chamada Valec, cuja empresa tem sido alvo de operações da Polícia Federal porque é um antro de roubos, corrupção e desvios. Ok, a Valec é uma estatal, ela construiu uma ferrovia por 10 bilhões e 500 milhões de reais. 10,5 bilhões construiu uma ferrovia. E ela vendeu esta ferrovia recentemente por 900 milhões de reais. É isso, eu vou repetir o número. Uma ferrovia foi construída por 10,5 bi. E foi vendida, na realidade, ela foi vendida por 2,5 bilhões em 25 anos. Valor presente, 900 milhões. Isso é que gera desigualdade e pobreza no Brasil. Má alocação de recursos pelos governos que por aqui estão passando. E nós, a nação brasileira, assistimos tudo isso de camarote, mas sem nos manifestar com o poder que nós temos de cidadão. Um dos poderes que nós temos é o do voto. Com uma grande quantidade de pessoas pobres, de pessoas necessitadas, o discurso populista cai bem para essas pessoas e essas pessoas votam de acordo com certos créditos, mas não com certos merecimentos. Porque o político, naquela região, fez alguma coisa e eles acham que deve uma gratidão, que eu voto. Mal sabe que o que foi feito com o dinheiro deles. Dinheiro do qual um cidadão brasileiro, pagador de impostos, um simples trabalhador, trabalha 5 meses por ano, apenas para pagar impostos. Olha a voracidade de imposto que os nossos governos têm. E essa máquina de funcionalismo brasileira, ela consome 13,5% do PIB, enquanto nos Estados Unidos, 10%. Enquanto no Reino Unido, 9,5%. Aqueles que já viajaram para esses países, verifique a qualidade da segurança, a qualidade das obras de infraestrutura, a qualidade da educação, dos presídios, a qualidade da rede hospitalar, da assistência à saúde para o cidadão. E agora, por um momento, vamos olhar para o Brasil. Somente esse custo do funcionalismo, na relativa proporção dos Estados Unidos e do Reino Unido, nos custa 330 bilhões por ano. 330 bilhões por ano. É o que nós alocamos de recursos, em vez de construir obras para o país, ampliar os hospitais, melhorar a qualidade dos equipamentos dos hospitais, melhorar a qualidade da merenda escolar, melhorar a qualidade dos professores, melhorar o salário dos professores, melhorar a qualidade do ensino.
melhorar a qualidade da segurança, dotando os nossos policiais de coletes à prova de bala, melhor armamento, melhores viaturas, melhor sistema de comunicação e notebooks. Nós preferimos pagar servidores públicos. 330 bilhões por ano. Por favor, façam essa reflexão. 330 bilhões a mais do que deveria ser. Se o volume de servidores do Brasil fosse igual ao do Reino Unido, dos Estados Unidos. Pessoal, eu estou falando sobre números. Não estou fazendo conjecturas. Eu estou apresentando números. Esses números estão, vocês podem verificar esse número no IBGE ou no recente estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, pela CNI. Mas nós vimos recentemente a Câmara dos Deputados derrubou um veto do presidente. No período do petismo, os empresários que tinham boa relação com o governo se beneficiaram, como, por exemplo, as empreiteiras. Sem necessidade de citar nomes, se tornou público a falsidade que eram aquelas empreiteiras. Escondidas atrás de um CNPJ, na realidade, eram criminosos por trás de um CNPJ, se fazendo por empresários. Não, nunca foram empresários. Verifique o que fizeram com a Petrobras, com as outras estatais e com o BNDES. Verificam que os nossos aeroportos todos foram vendidos para empreiteiras. Má alocação de recursos. Daí tamanha pobreza e desigualdade no Brasil. E a Câmara dos Deputados, recentemente, 2 semanas atrás, derrubou o veto do presidente Bolsonaro, que acabava com a desoneração, 17 setores eram desonerados. Eram 33 no período da Dilma. No Temer foi renovado 17. E agora a Câmara dos nossos deputados, os deputados que nós elegemos, mantiveram. Ok, tem 17 setores aqui interessantes, nós vamos mantê-los com um certo privilégio de desoneração. No momento de pandemia, em que temos centenas, milhares de pequenos empreendimentos, pequenos estabelecimentos, pequenos bares, boutiques, de qualquer espécie ou natureza, sofrendo com desemprego, com tudo. Mas 17 setores, os nossos deputados corporativistas votaram em continuar a desoneração. Votaram em manter mais pobres no Brasil e mais desigualdade de renda. E esse dinheiro a gente ajuda as empresas. Simples assim. Não é nada mais do que isso. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que a situação do Brasil, devido à pandemia, como de outros países, por exemplo, nesse momento, a Inglaterra está passando a pior recessão em 300 anos. 300 anos, a pior recessão da Inglaterra nesse momento. Numa conjunção de fatores, dentre os quais a pandemia. Não somente, mas um dos quais. O Brasil possui hoje ativos em empresas que valem R$1 trilhão. São as estatais brasileiras que valem 750 bilhões, mais 250 bilhões de petróleo sobre a administração da PPSA, outra estatal. Nossos governantes preferem ter estatais, R$1 trilhão de estatais, do que pegar R$1 trilhão, reduzir dívida, fazer um Renda Brasil por 1, 2 anos para os mais necessitados, melhorar o número de presídios, melhorar a qualidade do ensino, melhorar a segurança pública, fazer obras de infraestrutura,
Não, os nossos governantes não estão pensando no Brasil. Repetindo, os nossos governantes estão mais preocupados com suas posições partidárias, sua reeleição, acordos de partidos, do que com o Brasil. Por isso que a Câmara dos Deputados e o Senado não permitiram que se vendesse a Casa da Moeda. O que é a Casa da Moeda? A Casa da Moeda é uma gráfica que imprime dinheiro e moedas para o Brasil. A China já não usa moeda para poder pagar seus servidores públicos. Desde maio, a China só paga funcionário público através de moeda digital. Ok, não quiseram vender a Casa da Moeda agora, por uma série de interesses próprios, particulares. Daqui a pouco nós vamos vender as máquinas da Casa da Moeda para ferro velho. Aquilo. Hoje ainda vale alguma coisa. Daqui a pouco vai vender aquilo. Por favor, me cobrem isso daqui 3, 4 anos. Então, o establishment, que é o resultado da Constituição brasileira, o establishment é composto pelo Judiciário, liderado pelo STF, pelo Legislativo e pelo Executivo. E eles trabalham entre si para defender o establishment e não o país. Vou lhes dar 3 exemplos rápidos, já que meu tempo se esgota. Primeiro, eu levanto todos os dias indignado e inconformado, porque nós merecíamos ter um país melhor. Pelo menos deixar um legado de um país melhor para os nossos filhos e netos. Então eu levanto inconformado e indignado. Certo dia, durante o almoço, eu comentei com minha esposa: essa indignação e esse meu inconformismo vai acabar me dando uma úlcera. E ela falou assim: não levanta mais inconformado e indignado, não. Às vezes você fica inconformado e indignado à toa. Deixa para você ficar indignado e inconformado quando aconteceu o fato. Falei: é mesmo, tem razão. Eu vou tentar proceder assim. Acabei o almoço, vim para o meu escritório, onde aqui estou. E eram, logo depois do almoço, o último ato do ministro Toffoli. O último ato. Qual foi o último ato? O ato do ministro Toffoli? Talvez vocês não acompanharam isso. Ele deu um aumento para os juízes. O último ato do ministro Toffoli deu um aumento para ele. Ou seja, o establishment se autodefendendo, se autopreservando. No Ministério da Economia tivemos uma ideia muito boa que implementamos. Durante a pandemia, vamos reduzir a carga de trabalho da iniciativa privada e, consequentemente, os salários, para que possamos preservar empregos. E deu certo. O Brasil foi um dos países que teve menor índice de desemprego na pandemia. Deu certo, passamos a lei, foi tudo certo, funcionou. E aí tivemos uma segunda ideia. Vamos fazer o mesmo com servidores públicos. Nós vamos reduzir a carga de trabalho do servidor público e vamos reduzir a remuneração do servidor público. Então, o STF falou o quê? Servidor público, não. Nós somos cidadão de primeira categoria, vocês são de segunda. Cidadão de segunda categoria pode ter salário reduzido, de primeira categoria não pode. Então, senhores, terminando aqui minha apresentação, para não dar mais exemplos, porque eu tenho mais meia dúzia de exemplos, até porque um exemplo, todos vocês já sabem, pelo jornal, quando desembargadores da Bahia vendiam sentenças e foram afastados da sua função, eles foram premiados. Parabéns, senhor juiz. Você é corrupto. Você vai ser aposentado com todos os seus salários, benefícios penduricalhos. Então, quando um servidor, no caso de juiz, é afastado, ele tem o mérito de conseguir a aposentadoria dele completa. Aí ele pode abrir um negócio, cuidar de uma fazenda, fazer qualquer coisa que está recebendo integralmente. Por quê? Porque ele é um cidadão de primeira categoria, de acordo com a nossa Constituição.
E nós que pagamos o salário dele somos cidadãos de segunda categoria. Senhores, obrigado pelo seu tempo. Por favor, faça uma reflexão sobre o meu pronunciamento. Obrigado. Salim, eu acho que você fez uma belíssima explanação, muito dentro do que eu penso, mas acho que você tem que assumir uma responsabilidade e ser candidato nas próximas eleições. Você participou do governo e viu a dificuldade que é. Que, aliás, eu conversei muito com você sobre isso e alertei. Não foi isso? E você viu que a coisa não funciona. Então, eu acho que você é uma pessoa independente, um empresário de sucesso. Está na hora de você participar com esse discurso que você está aí e vamos ter muitos seguidores, inclusive nós aqui. Obrigado, Paulo. Me lembro que você foi ao meu escritório em Brasília e me alertou. Eu estava muito motivado. E você, olha, mas a coisa não vai funcionar aqui, porque não é assim que funciona Brasília. E, de fato, eu fiquei 19 meses no governo e você vê que até hoje nada de privatizações. Eu deixei num pipeline 14 empresas para ser privatizada e já vi que algumas eles vão tirar fora. Então, na realidade, eu tomei conhecimento, Paulo. Eu sabia que o governo era grande. E vendo uma entrevista minha na revista Exame, do mês de setembro de 1989, na entrevista eu dizia: é preciso reduzir o tamanho do Estado e privatizar. Passaram-se 31 anos e eu continuo falando a mesma coisa. Ou seja, nada mudou. Salim, você está aí com seus 70 anos completados. 72. 72, eu fui no seu aniversário de 70. Tenho o privilégio de acompanhá-lo aí ao longo desses últimos 20, 30 anos, aí, desde os meus 15 ou pouco mais, eu te acompanho ao lado do Paulo César, te observando e vendo a Localiza se transformar ano após ano em uma empresa de uma gestão indiscutível, de uma qualidade de serviço reconhecida pelos seus clientes. Enfim, uma empresa que agora, há alguns dias atrás, deu mais um passo, se consolidando como uma das principais do planeta. Isso nascido aqui em Belo Horizonte, nascido em Minas Gerais. A minha pergunta que eu te faço para que você finalize isso em grande estilo é o seguinte: você é um sujeito aí que, então, alcançou um sucesso empresarial incontestável, o faturamento de bilhões de reais, um acesso ao que há de mais representativo pelo mundo. E agora, especificamente, nesses últimos meses, 18, 19 meses que você disse aí, você teve a experiência da administração pública. Você conviveu intimamente com as ações que podem ser feitas pelo governo, que tem alternativas de mudança por aqui ou por ali. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: nesse período que você passou, em toda a história que você tem como empreendedor, empresário, o que você, de fato, extrai dessa sua passagem para valer? O que você extrai dessa sua passagem na administração pública e como que você, que enxerga e que nos vende uma expectativa tão bem, como é que você pode efetivamente ajudar nessa transformação? Você entende que as eleições, o caminho eleitoral é um caminho para fazer essas mudanças, ou a partir de institutos, a partir de instituições? Como é que você, de fato, enxerga a sua função? Porque você é um cara que já está totalmente realizado, o Paulo César frisou, e eu também sou um acompanhante do que ele diz. Você já conquistou tudo que o empresário poderia. Como é que você se enxerga à frente, vendo o que acontece na administração pública, indignado como é desde 1989, como você disse? O que você vai fazer para ajudar nessa transformação e como é que você acredita nessas transformações de fato ou não acredita? Bem, foi impagável a minha experiência de governo. Um dos grandes acontecimentos da minha vida. E aprendi muito e conheci as entranhas do governo, do Estado e do poder. Conheci. E depois que eu deixei o governo, eu não vou mais voltar para a iniciativa privada, não quero ganhar dinheiro, não é isso que eu quero. Eu fiquei tão indignado que eu preciso disseminar mais as ideias liberais
e apontar os erros e as falhas de governo. Hoje, acabo de ver aqui agora, no broadcast, Supremo Tribunal Federal aprova uma lei do Paraná que um percentual da receita dos cartórios vai para a segurança dos magistrados, cidadãos de primeira categoria. O resto da sociedade, não estão nem aí. Mas para os magistrados, um percentual da receita dos cartórios. Aprovado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho razão de todos os dias levantar indignado e inconformado. Porque o establishment tomou conta do Brasil. O establishment tomou conta do Brasil. Você não faz nada. Você acredita que o Senado vai instalar uma CPI lava-toga? Sem chance, não há chance. Porque o Senado é establishment, o Supremo é establishment. E está na mão do Supremo um punhado de processos de senadores e deputados. Então, é assim que funciona o establishment. Perfeito? Então, eu decidi não mais voltar para os meus negócios, Gustavo e Paulo César. Eu quero, de alguma forma, dedicar o meu tempo a disseminar as ideias liberais e denunciar essas coisas de governo, como, por exemplo, hoje. O STF aprova um percentual da receita dos cartórios para a segurança dos magistrados, cidadãos de primeira categoria, como eu disse para vocês. Então, esse aprendizado fez com que eu sempre fui um cidadão muito ativo, mas agora eu quero dedicar 100% do meu tempo à causa Brasil. Eu tenho 2 netinhas, de 1 ano cada uma. E toda vez que eu vejo elas, eu falo, olha, o meu trabalho é para poder tentar verificar se nós temos um Brasil um pouco melhor, um Brasil que vocês possam viver, estudar, ser felizes aqui. Então, esse é meu propósito de vida. Eu quero ser um cidadão da causa Brasil. E vou continuar apontando todos os erros e mazelas que estão todos localizados dentro do establishment. Porque na iniciativa privada, quando uma empresa faz um produto errado, o consumidor para de comprar, ela é penalizada. Então, a iniciativa privada não tem esse problema. Agora, os nossos governantes são pagos por nós e eles, de alguma forma, trabalham para eles mesmos. Então, por isso que eu estou aqui apenas para denunciar essas coisas erradas que estão sendo feitas, essa má alocação de recursos, e daí a minha indignação e o meu inconformismo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Queria te agradecer muito, dizer que o que você fala aí tem um valor e um tamanho gigantesco. Escutar isso de pessoas é uma coisa, mas escutar isso de uma pessoa que já alcançou o que você alcançou, que vai se dedicar à causa Brasil, tem um valor enorme, um valor de esperança, de empolgação. Então, muito obrigado pela sua posição como pessoa, como cidadão e como defensor da causa Brasil. Obrigado a sua participação aqui hoje no nosso Economia Agora.